Meu Jesus. Vamos abrir a Bíblia aqui para ver o que Deus fala. Pai do Senhor, igreja. Amém. É motivo de alegria estar uma vez mais falando daquele que vive e reina para todo sempre. Fui pego de surpresa, mas eu sei que Deus vai falar algo nessa noite para você. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos, do seu capítulo 4, do verso 35 em diante. Que Deus abençoe a vida do pastor, que derrame toda a sorte de bênção para a sua vida, para a sua família. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga me espere. Livro de Marcos, capítulo 4, do verso 35 em diante. Vamos ler. E naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para o outro lado da margem. E ele, deixando a multidão, os levantaram consigo, sim como estava. No barco havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, subia as ondas por 5 barcos, por cima dos barcos, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertando, dizendo: Mestre, não importa que perecemos. E ele, despertando, respondeu: o vento, e disse ao mar: acalma-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e havendo grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé. Podeis assentar glorificando a Deus. Eu quero fazer menção do maior pastor que essa terra não foi digna que ele andasse por ela, mas mesmo assim ele, abrindo mão da sua divindade, anulou a sua essência de Deus para viver como eu, para viver como você. E na trajetória de Jesus Cristo tem algo muito lindo, que ele não escolheu pessoas capacitada para estar ao seu lado. Ele pega aquelas pessoas que não são, para confundir aquelas que pensam em ser alguma coisa. E no meio daquelas pessoas, discípulos, ele reúne 12 com um propósito fundamental de quê? Enraizar a sua igreja sobre a terra. E Jesus, ele chama pescador, cobradores de imposto, chama tijoleiro, e entre outras pessoas, para bem falar desse ser maravilhoso. Eu quero convocar você para voltar um pouco no tempo comigo e lembrar de um profeta que, na sua visão gloriosa, ele disse: eu vi o Senhor assentado em alto sublime trono, e serafins voavam de lado para o outro, com 2 asas cobriam os pés, com 2 asas cobriam o rosto,
e com 2 asas eles voavam, e um olhando para o outro dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheio da tua glória. Mas Isaías, ele percebe uma coisa: ai, Senhor de mim, eu vou perecendo, porque eu sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E na mesma hora Deus responde do céu: o anjo sai com a tenaz de brasa na mão e purifica os lábios de Isaías. E agora Deus pergunta: a quem eu vou enviar? Isaías, sabendo que é falho e pecador, ele bate no peito e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E daquele dia em diante, a vida de Isaías nunca mais foi a mesma. E Isaías, ele vai anunciar acerca desse homem que ele conheceu, e ele diz que de uma madre virgem vai nascer um homem, e esse homem se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E ele não parou mais, ele disse: ele vai ser maravilhoso, ele vai ser conselheiro, ele vai ser Deus forte, ele vai ser príncipe da paz, e ele será Pai da eternidade. Isaías profetiza, passa aproximadamente 450 anos, ou mais um pouquinho, a profecia de Isaías se cumpre sobre a terra. E agora, no ventre de uma mulher virgem, por nome Maria, está sendo gerada um homem, que o anjo chamado Gabriel aparece na frente de Maria e diz: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres, no seu ventre vai ser gerado um filho, e porá o nome de Emanuel, o Deus conosco. Daqui a gente já aprende uma coisa: que pode passar o tempo que for, tudo que Deus profetizou sobre a sua vida vai acontecer. E agora no ventre de Maria está sendo gerado um homem. Só que aí Maria, ela fica sem jeito de falar o seu noivo por nome José, e ela vai até José. José, a princípio, ele fica com aquele receio e se afasta de Maria. E diz a Bíblia que ele pega no sono, e por meio do sonho dele, Deus manda Gabriel visitar, dizendo: não se preocupe, porque o que está sendo gerado no ventre é concebido do meu Espírito Santo. E diz a Bíblia, passa-se o tempo, todos nós conhecemos essa história, nasce o menino Jesus. E diz a Bíblia que os magos do Oriente soubem da notícia que um novo rei da Judeia nasceu. E eles começam a procurar por toda a Judeia de ponta a ponta, e não encontrando, eles vão até Herodes e perguntam: onde é que está o novo rei da Judeia? E diz a Bíblia que Herodes fica perturbado, mas ele não demonstra. E ele diz: quando vós achar, me diz também, porque também eu quero o adorar.
Mas no coração de Herodes ele queria matar a Jesus. Ele queria parar o crescimento de Jesus. Só que aí os magos acham. Mas nesse intervalo, sabe o que Herodes faz? Ele bota um decreto por toda a Judéia, dizendo que todas as crianças do sexo masculino de 0 a 2 anos era para ser morta a espada. E se fosse menina, deixasse viver. Agora reflete comigo. Quantas mães perderam seu filho? Quanta família sendo dilacerada? Quantas mães chorando? Com um só objetivo: de parar o crescimento daquele homem. Só que o mais interessante, que Herodes na Bíblia, sabe que ele simboliza? Satanás. Perceba-se, Satanás, percebendo que a profecia de Isaías se cumpriu, sabe o que ele faz? Ele tenta de todas as maneiras parar o crescimento daquele homem. Mas diz a Bíblia, quanto mais ele tentava, o menino crescia na graça e no conhecimento. Você não entendeu, mas eu vou te explicar. Satanás, ele quer te parar de todas as formas, mas ele vai bater mais sua cabeça, mais uma vez, porque você vai crescer. Ele está observando, pastor, que o ministério está crescendo. Sabe o que ele faz? Temos que parar. Não, temos que acabar com eles. Mas há muito tempo atrás que eu li isso, eu fiquei meio com aquela coisa, mas foi Jesus, tinha que se cumprir. Aí Deus me fez voltar mais lá no tempo e lembrar de um homem por nome Moisés. Quando o período de José termina, Faraó escraviza o povo de Deus. Por quê? Ele percebe duas coisas: que o povo crescia em grande número e que era mais forte do que o povo do Egito. E aí ele chama seu soldado e diz: vamos parar com isso, porque se vier o inimigo, eles podem se ajuntar e nos matar. Vamos cortar pela raiz. E ele botou um decreto no Egito dizendo que todas as crianças de 0 a 2 anos era para ser morto. E se fosse menina, deixa viver. Só que as hebregas eram espertas. Antes conservava os meninos com vida. Observe, Faraó aqui ele simboliza Satanás. Ele percebendo que a igreja do Senhor estava crescendo, o que é que eles fazem? Vamos parar, vamos acabar com ele. Mas diz a Bíblia, quanto mais eles tentavam, mais a igreja. Quanto mais ele tentava, mais a igreja. Nessa noite vai ser igual a Milete. Eles vão bater, vão tentar, mas vai ter crescimento. Ah, Jessé, mas está doendo, mas você vai crescer. Ah, Jessé, você não sabe o que eu estou passando, mas você vai crescer. Não importa, é tempo de crescimento. Ah, eu não estou dizendo que vai ser fácil. Eu estou dizendo que vai ter crescimento. Só que, deixa eu te explicar o cenário. Quando o Faraó,
ele começa a mandar matar as crianças. Em um ambiente de morte, cenário de quê? De luto. Só que diz a Bíblia que na casa de uma das filhas de Levi, um menino por nome Moisés está sendo gerado e ele tem a vida. Ah, Gessé, não entendi. Então, no meio do caos, Deus entregou a vida. O cenário é de morte, mas Deus entregou a vida. Então quer dizer, aonde não tinha esperança, Deus deu esperança. Talvez você entre na sua casa e diz: não tem jeito. Deus está dizendo: tem jeito sim. Ah, Senhor, eu não estou ouvindo esperança. Deus está dizendo: eu sou a esperança. Ele é a esperança. Mas tem coisa que nem todo mundo compreende. Moisés, com aproximadamente uns 2 anos, com meses, a sua mãe manda descartar Moisés, a sua irmã. Bota lá, a gente não pode esconder mais eles. O exército está invadindo as casas. Eu conservei até onde eu podia. Agora é com Deus. E diz a Bíblia que Miriam pega uma arca de juncos, betuma por dentro e por fora e bota junto ao rio. E fica de parte olhando, dizendo: só Jesus agora pode fazer o milagre. O cenário é de luto, não podia aguardar por mais tempo, e agora você bota o teu sonho que tanto você almejou, vendo se arrastar. E você ora dizendo: agora só Deus. E Deus está de lá do céu dizendo: eu sou a ressurreição e sou a vida. Se você crês em mim, ainda que esteja morto, ei, deixa eu te dizer uma coisa: ainda não acabou, ainda não acabou, ainda não acabou. Quando as coisas saem do seu controle, é aí que ele entra. E aí eu te pergunto: quem foi Moisés? Depois que ele passou por isso tudo, quem foi ele? O que ele está fazendo agora, você não vai entender. Mas lá na frente, você vai bater no peito e vai dizer: valeu a pena passar o que eu passei. Vai valer a pena. Ainda não acabou, vai valer a pena. E Jesus ia crescendo. Com 12 anos, pegando no tempo para doutores, e diz a Bíblia que todos se maravilhavam-se no sermão do menino. Ele reuniu discípulos, começou a propagar o evangelho do reino, começou a curar, começou a expulsar demônio, começou a ressuscitar mortos. E diz a Bíblia que a fama desse homem percorria por toda a Judeia e cidades circunvizinhas. E Jesus agora
junto com o seu discípulo, ele dá uma ordenança, dizemos, passamos. Só que, ao primeiro instante, essa ordenança de Deus, passamos, significa que Ele vai estar conosco. Passamos, não é passe. Isso aí tranquiliza o discípulo. E aí o barco sai da polpa, o barco sai da beira e começa a navegar em direção ao alvo. Só que de repente surge uma tempestade. Naquela região era comum, no lago. Só que aquela tempestade era diferente, porque quando Jesus ele acorda, ele faz o quê? Repreendeu. E se você pegar da Bíblia, toda vez que Jesus repreende, é uma ação demoníaca. E Jesus, o discípulo da mente, estamos com o mestre. Só que, no meio do processo, o que acontece? Eles percebem que Jesus está dormindo. A tempestade joga forte, ao ponto de o barco parecer que vai naufragar. Porque essa tempestade não aconteceu no começo. Porque essa tempestade não se iniciou antes de ele sair. Por quê? Porque no começo com Jesus tudo é flores. Você vê o milagre. No começo de Jesus você vê as multiplicações. Você vê ele curar, você vê ele libertar. Só que do meio do caminho, quando o barco começa a parecer que vai naufragar, sabe o que a gente percebe? Que ele está dormindo. E a gente corre desesperado, dizendo: Jesus, nos socorre. E ele permanece. Sabe para quê? Para te mostrar que sozinho você não vai conseguir. E quando o discípulo clamou, sabe o que Jesus fez? Ele se atentou ao clamor dos quem chamava o nome dele. Eu não sei qual foi o período do mar que você se encontra. Eu não sei se ele está acordado, eu não sei se ele está dormindo, mas de uma coisa eu sei: não se preocupa, porque ele está no barco. E quando Jesus está no barco, meu Deus, quando Jesus está no eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Quando Jesus está no barco, faz te lembrar que antes que houvesse o dia, Ele é. E não há quem possa escapar da palma das tuas mãos. Sabe por quê? Porque operando Ele, ninguém vai impedir. Operando Ele, Satanás não impede. Operando Ele, o vento não impede. Operando Ele, a tempestade. Nada vai te parar. Só que o vento era tão forte que o barco parecia que ia entrar água. Mas Jesus te deu uma ordenância: fique parado, vai.
Ele está dizendo, em meio a esse caos que você está vivendo, só vai. Em meio a todas as frustrações que você está vivendo, vai. Nada e nem ninguém pode parar o seu ministério. Talvez você entrou aqui dizendo, ele não me escuta, ele não me ouve. Ele está dizendo, filhinho, filhinha, não se preocupa, que essa é a noite de eu me levantar ao seu favor. E digo mais, acalma. Ele vai repreender nessa noite. Eu não sei qual foi a sua esperança, que você entrou aqui, se está pouca, se está muita. Mas nessa noite eu vi um menorzinho da casa de Jessé, para te dizer, ainda não acabou. É apenas o começo. Ele está dizendo, você não vai morrer nessa tempestade, mas está doendo. Mas ele está dizendo, eu estou com você todos os momentos. Eu só estou em silêncio para que você se dependa de mim. Eu só estou em silêncio porque eu quero ouvir a tua voz. Eu estou com saudade. Eu quero que você reflita comigo. Se você pegar do começo do capítulo até essa parte, qual foi o momento que o discípulo clamou a Jesus? Qual foi o momento que eles oraram a Jesus? Momento nenhum, sabe por quê? Porque eles estavam confortáveis demais. Era pão, Jesus proviga. Era alimento, Jesus proviga. Era um milagre, Jesus curava. Mas no meio da tempestade, Deus está dizendo, eu quero ver que você é comigo agora. É agora que eu quero ver a sua confiança. Confia. Confia. Eu vou terminar, o horário já foi. Se coloque de pé. Confia. O barco está balançando. O vento está soprando. As coisas parecem que não está legal, mas você está indo pelo lugar certo. E lá na frente o que é que aconteceu? Deus te libertou. Jesus transformou. Esse empecilho todo, sabe o que é? É Satanás sabendo o que Deus vai fazer através da sua vida. Então ele vai tentar de todas as maneiras te parar. Mas saiba de uma coisa nessa noite: maior é quem está com você. Incline sua cabeça que eu vou orar por você. Alabacamba sui canaravas. A minha mantuia caia sebe abassuia baravasteia nava. E a chui que amando e a cama e a sebe abassuma e a sé. E a coma calavassuia baravasteia canaravassui. Ah, Senhor. O vento está soprando de todos os lados, Pai, para nos fazer parar. Mas, Senhor, nós estamos debaixo de uma promessa, ó Deus. Então, Senhor, para nós termos convicção que o Senhor é das nossas vidas, se levanta em nosso favor nessa noite e começa, Senhor, a acalmar os ventos. Começa, Senhor, a acalmar a tempestade. Senhor, começa a restaurar os teus filhos de dentro para fora. Começa, Senhor, da graça, da força, da ânimo. Senhor, começa. Mestre, será que não vê
será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. É noite de transformação, é noite de cura, é noite de restauração. Peça a Ele nessa noite, incomode Ele, grite, acorde Jesus. Diga que sem Ele você não consegue. Diga nessa noite. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Vem me ajudar. Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Cante. Quem é esse que ordena e o milagre acontece? Jesus, este nome toda língua confessará. Jesus, pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Cante, vai. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Posso clamar, vai. Posso clamar. Eu acredito que eu não